Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Hoje nós estamos usando essa água sem ter a possibilidade de recarga. Então está diminuindo, os aquíferos estão baixando. Tem estudos da Universidade de Brasília, da UNB, em que o hidrólogo lá afirma que em 20, 30 anos o reservatório de Santa Maria pode secar. E imaginou o colapso que vai ser na cidade de Brasília se isso acontecer de fato? Então não é uma questão assim alarmista, são dados técnicos, científicos, são estudos, são pesquisas que apontam para essa preocupação que a gente deve ter hoje, né? Então alguma coisa tem que ser feita, ou os efeitos vão ser catastróficos daqui para frente. É muito grave a situação. Bom, boa tarde. Nós estamos aqui no podcast do Correio Brasiliense e hoje nós vamos estamos aqui com a Mila do Correio Brasiliense, repórter de cidades, e vamos receber o Atanagildo Brandout, que é jornalista, presidente do Instituto Latino-América, e o Wilson Vieira Júnior, que é doutor em arquitetura e graduado em história. Eles vão falar sobre o livro Cerrado, a Caixa d'Água do Brasil, né, que na verdade é um projeto mais amplo, né, de conscientização sobre a história do Cerrado e a situação dramática, né, que vive o Cerrado, né, porque ele tem uma importância vital, né, para abastecimento de água, né, e está sendo muito ameaçado. Então eu queria começar com o Atanagildo, perguntar para ele qual o objetivo desse projeto, né? Como é que esse projeto se coloca diante, inclusive, das novas circunstâncias colocadas pela emergência climática, tá? Como é que ele vê esse projeto? Boa tarde a todos. Esse projeto nasceu quando eu descobri, por acaso, entrevistando um especialista, que inclusive está aqui no livro, que é o professor Braulio. A gente fez em 2018 para 2019 uma série televisiva que nós chamamos de Memória Viva, Eco História do Planalto Central. A gente estava tratando só da história. E entrevistando o professor Braulio, ele usa essa expressão, aqui é a cunheira, é a caixa d'água. E aquilo ficou martelando, né? E aí eu comecei a ler, a estudar, a conversar com algumas pessoas e tal, e chegamos à conclusão que seria importante, no momento atual que se vive, depois desses desastres ambientais fortíssimos que tivemos aqui, fazer alguma coisa para que chegasse principalmente às futuras gerações, aos jovens de hoje, o conhecimento, primeiro, da importância dessa riqueza que existe aqui, que levou milhões de anos, segundo o professor Altair Salles Barbosa, que também escreve no livro. Essa formação geológica inicia mais ou menos há 60 milhões de anos. Aí essas fendas que tem no subsolo foram formando, o cerrado, do estrito senso, contribui para captação da água da chuva e infiltrar e formar esses aquíferos, esses reservatórios que ainda existem aqui no centro-oeste, né, do Brasil, que daqui nascem as principais bacias hidrográficas do continente. Daqui nasce o rio São Bartolomeu, ali da Águas Emendadas, um primeiro filete de água, e vai formar com outros rios, o rio Paranaíba, depois o Rio Grande, ou a bacia do Paraná, e vai desaguar lá no Rio da Prata, em Montevidéu e Buenos Aires, né? O outro extremo da Águas Emendadas vai formar o rio Maranhão, que forma a bacia do Araguaia, Tocantins, e por aí vai. Também no Cerrado nasce o rio São Francisco, que vai desaguar lá no seu Nordeste, né? Então, mas isso tudo está muito ameaçado.
está muito ameaçado pelo agronegócio, que arrancou todo esse cerrado, e pela própria cidades que aqui se formaram, né? A densidade populacional, com o evento de ruas e de impermeabilização, dificulta essa captação de água para os reservatórios subterrâneos, para os aquíferos. Então, e o agronegócio ainda tem mais um agravante, porque eles agora estão furando poços artesianos para tirar a água que está lá para aguar a plantação. Está certo que a gente precisa comer. O mundo tem mais ou menos 8 bilhões de pessoas que precisam comer. Mas essa produção de alimentos que a terra pode nos oferecer deve ter um certo parâmetro que não está sendo observado hoje aqui pela essa gente do agronegócio, da soja, do grão e tal, porque eles estão destruindo de forma massiva, né? Certo. E isso vai ter um prejuízo, com certeza, certo, porque não tem a recarga, né? Como é que você vê essa questão da sustentabilidade do ponto de vista da água, né? Do agronegócio, né? E da agricultura em geral, né? Do ponto de vista da água, como é que você vê isso? Pois é, essa é a grande preocupação que se tem, né? Porque além de não ter mais a recarga de forma como existia antigamente, durante esses milhões de anos, hoje nós estamos usando essa água sem ter a possibilidade de recarga. Então está diminuindo, os aquíferos estão baixando. Tem estudos da Universidade de Brasília, da UNB, em que o hidrólogo lá afirma que em 20, 30 anos o reservatório de Santa Maria pode secar. E imaginou o colapso que vai ser na cidade de Brasília se isso acontecer de fato? Então não é uma questão assim alarmista, são dados técnicos, científicos, são estudos, são pesquisas que apontam para essa preocupação que a gente deve ter hoje, né? Então alguma coisa tem que ser feita, ou os efeitos vão ser catastróficos daqui para frente. É muito grave a situação. E a preservação do cerrado tem vários desafios, né? Além da ação humana, do agronegócio, de ações criminosas, como a gente teve no ano passado com as queimadas no Parque Nacional aqui, né? Tem a questão climática também, né? A gente está passando aí por severas mudanças climáticas, aumento da estiagem. Como lidar com isso? Temperatura média também está aumentando, o clima mais quente, mais seco. Você acha que o clima do Cerrado vai se tornar árido em algum momento? Como que é esse desafio? É possível. Eu não diria que se tornaria assim tão rápido, né? Mas que vai aumentar a temperatura, a emissão de gases vai continuar, porque o agronegócio não vai recuar tão cedo, né, infelizmente, e a gente também não quer que termine, não é para criminalizar todos, não. A questão é que tem que ter uma racionalidade, eu acho, para o uso da terra, restaurar essas áreas degradadas, que são enormes quantidade de área, para permitir que a própria natureza, aos poucos, se regenere. Mas também tem estudos, outra vez o professor Altair Salles Barbosa afirma que o cerrado, stricto sensu, morreu. Ele está numa fase de não retorno. Então, eu acho que é mais urgente ainda que a gente se preocupe em preservar o pouco que ainda resta, né? O que é que você denomina o cerrado stricto sensu? É aquele cerrado que já levou milhões de anos para se constituir, né? É o cerrado original. Original, exatamente. Então, ele levou milhões de anos para se reconstituir e em 40, 50 anos, o professor pode falar melhor que eu, quando chegou essa nova leva de agricultura, de descobrimento da chegada do homem europeu, principalmente aqui, começou essa devastação, essa ocupação desordenada, digamos, do território. Professor, o Wilson, sim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da água, né? Da história da água, sucintamente no Centro-Oeste e sobre esse processo de degradação, né? De degradação do bioma, do próprio bioma. Tá. Bom, boa tarde, né? Bom, a água no processo, se pensarmos no livro, nós tratamos do processo de ocupação desde os séculos XVI, XVII, com a entrada pensando do sertanista ou do colonizador, né?
comunicando essa região, então, para um lugar muito distante, Lisboa, Portugal, do outro lado do oceano, né? Então, como o colonizador precisava entender e compreender a região, o território que então ele tomou para si, né? Porque aqui não era nada mais do que uma extensão de Portugal, né? Então, esse território brasileiro, havia muito interesse, num primeiro momento, para o aprisionamento do indígena e, posteriormente, no caso do Centro-Oeste, do Planalto Central, Goiás, especificamente, onde nós estamos, era aí a captação do ouro, né? Como um mineral importante para a riqueza portuguesa. Bom, a importância da água, no primeiro momento, ela tem uma importância motivadora. Aí os mitos associados a uma lagoa central, o colonizador não tinha uma ideia do território interior, né? Então ele imaginava-se, né, vindo muito de uma oralidade no contato com o indígena, né, que havia uma lagoa no centro desse território. E essa lagoa, dela nasciam 2 rios principais, né, que alimentavam a bacia do Amazonas e o Rio do Prata, né? E aí, então, essa lagoa formava uma ilha chamada Ilha Brasil. Isso foi a primeira ideia de uma construção do que seria o território. Então, essa lagoa, esse corpo d'água, ele foi um motivador, num primeiro momento, para que entrasse para o interior. Então, a imagem de um lago dourado, né, ela promoveu cada vez mais o caminhar e o conhecer esse território. Depois, em momentos posteriores, você tem o rio como um local de mineração. A importância da mineração, porque se descobre esse ouro mais no leito do rio, fácil de se ver, e passa-se a minerar o ouro ali. E com isso vai se construindo os arraiais, né, que hoje nós conhecemos como Pirinópolis, Lusiânia, né, cidade de Goiás, ou Goiás Velho, né, nascem tudo, Corumbá de Goiás, nascem tudo desse processo já de mineração do ouro. Então a água nesse primeiro momento, ela tem essa ideia do mito, depois ela passa para a riqueza, mas também a água é a vida, né? Então esses ocupantes iniciais, eles precisavam da água também para sobreviver. A água praticamente cuidava, era responsável por toda a manutenção de um arraial ou de uma fazenda, que vai acontecer no século XIX. Né? O ciclo ali do monjolo, do alimento, de próprio consumir a água, a produção dos alimentos, é necessário a água. Então o homem vai se ocupar no Planalto Central aqui em torno desses cursos d'água. Certo. Agora, como é que o senhor vê assim, esse crescimento desordenado, né? Quais os efeitos na degradação das fontes de água, né? Do cerrado e das fontes de água, né? Porque está tudo ligado, né? Bom, um crescimento sem ordem, desordenado, já é um problema sério, né? Em tudo que pensarmos. E quando as cidades, elas, principalmente no século XX, no caso nosso aqui, elas intensificaram, elas foram um grande atrativo, né, para as pessoas, pela busca de local para trabalhar, pela concentração de riqueza, né? E isso acabou provocando um grande descontrole no processo de captação dessas pessoas que vinham, ou seja, essas cidades não se prepararam, mesmo Brasília sendo inaugurado nos anos 60. Vamos concentrar um pouco em Brasília. Como é que você vê isso, essa questão do ponto de vista de Brasília? Eu acho que é um problema, porque uma vez que a cidade que é a terceira maior cidade do país, né? O Brasil só está atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, vem Brasília em terceiro lugar, com uma concentração com mais de 5 milhões de habitantes, consumindo a água dessa região e utilizando a água utilizando através de poços e uma estrutura que não abriga, não foi construída para essas pessoas, não há uma atualização dessa estrutura, nem captação dessa estrutura, e ainda um desconhecimento dessa grande caixa d'água que nós temos aqui, né? Obviamente que isso vai colapsar.
Isso não tem jeito, o caminho é um colapso. E aí você tem uma extração de água, por exemplo, como o Tangelo mencionou a respeito do agronegócio. Você vai no PADEF e você tem pivô central captando água do curso d'água do Córrego Jardim lá, por exemplo, e está captando água sem que tipo de controle que há sobre essa captação, né? Quanto está se captando? Tá? Se retira água à medida que cresce exponencialmente o plantio de soja, por exemplo, que é um e essa soja que está alimentando quem? Essa soja que está alimentando, está indo para uma exportação, está retornando diretamente para o brasiliense. Então, Brasília, ela fica sufocada. Um crescimento desordenado de que passaram a chamar de bairros, né? Regiões administrativas. De regiões administrativas, sabe? Enormes, cada vez aumentando o número de regiões administrativas, autorização de novas construções, sabe? Sem observar qual a real necessidade para se construir. Está se construindo para especular? Aí, obviamente, que você não tem uma estrutura que dá suporte a isso. E ela vai chegar uma hora que ela vai colapsar, como colapsou. Há mais ou menos 3, 4 anos atrás, nós tivemos a primeira restrição de consumo de água em Brasília. Tivemos que fazer controle de uso de água de Brasília porque as áreas de captação Santa Maria e Descoberta não estavam dando mais conta. De Brasília, são as duas, né, grandes fornecedoras de água para a cidade, não dão mais conta. Secaram, o consumo seca, e nós estamos vendo direto. É só entrar no Cerrado, quando vai no Cerrado, você vai buscar os rios, você percebe rios secos ou já com uma vazão d'água muito... A própria estação Águas Emendadas secou ano passado. O que é preciso para a gente proteger o cerrado? Porque a gente sabe que, por exemplo, a Amazônia, né, tem uma diferença em relação ao cerrado, né? Tem leis que protegem melhor, né, a Amazônia do que o cerrado. O que é preciso em termos de legislação? Vocês acham que isso é fundamental? O que é fundamental? Eu acho que a legislação até existe. Embora o governo passado, vocês lembram daquele episódio lamentável lá que o ministro falava que aproveitava que a imprensa estava interdita com a pandemia e desregulamentando e passando a boiada. Todo mundo lembra dessa expressão, Sim. Criminosa. Isso é um ato criminoso, né? Mas a legislação existe. Se ela foi revogada, é só buscá-la novamente. Ela existe. Mas eu acho que o país e o nosso povo precisa tomar consciência disso. Esse é o nosso objetivo principal com esse livro, é dar a conhecer as pessoas, primeiro, de que existe essa riqueza e que nós estamos destruindo essa riqueza e que ela é finita, ela não é infinita. Então, eu acho que a sociedade tem que se apoderar disso, porque o governo só com a legislação não vai dar conta. Porque não deu conta até agora, o poder dessas pessoas são muito grande, a pressão que eles exercem econômica e política e tal é muito grande. Então eu acredito que o grande chamado que a gente precisa fazer é envolver a sociedade como um todo, e volto a repetir, principalmente os jovens, para tomarem conhecimento, saber que isso existe e saber o risco que nós estamos correndo. Eu já estou com 70 anos, mas meu filho e meus netos vão ter problema com certeza se nada for feito para reverter essa situação calamitosa que se avizinha. E como você falou, o livro tem o objetivo de fazer a sociedade entender a importância da preservação do cerrado. Qual que vai ser a tiragem, falando um pouco do livro, né, que vai ser lançado na quarta-feira, agora dia 12, às 17 horas na Biblioteca Nacional. Qual que vai ser a tiragem desse livro? Para onde ele vai ser distribuído? Ele vai ser distribuído também nas escolas públicas do DF? É o que a gente pretende. Essa primeira tiragem é 3.000 exemplares. Nós já tivemos uma audiência com a senhora secretária de Educação. Estamos aguardando a análise da equipe técnica para poder, distribuir mais exemplares, né?
correr atrás de patrocínio, essa coisa toda, né, com empenho, buscar recurso para imprimir, se puder, 50, 100, 200 mil exemplares e distribuir nas escolas. Esse é o nosso objetivo daqui para frente. O caminho é a educação ambiental, né? Educação para as novas gerações. Educar as tem que próximas assumir gerações, isso. porque essa geração aqui, né? Eu acho que a nossa fracassou nesse aspecto, né? Então a esperança é os jovens tomar conta. Primeiro, tem que conhecer, você só trata e cuida aquilo que você conhece. Então, primeiro, eu quero que eles tomem conhecimento dessa riqueza que tem aqui e que um dia ela pode acabar, né? Agora, o que nesse conhecimento, o que é essencial conhecer para saber o que é o Cerrado, né? Eu acho que é essencial os temas que o livro se propõe, o livro trabalha, eles são temas muito relevantes, né? É arqueologia, hidrologia, geologia, história. Então você tem temas extremamente interessantes para o momento atual, né? Diante disso que nós estamos conversando aqui. E eu acho o livro ele muito importante, a entrada dele na Secretaria de Educação, porque é um material produzido com conhecimento do Distrito Federal, produzido aqui no Distrito Federal com conhecimento do Distrito Federal. Não é um material produzido fora, como geralmente muito acontece, produzido em São Paulo, diante de uma outra realidade, com pesquisadores. Esse livro é produzido aqui, com pesquisadores daqui, né, com pessoas que conhecem esse território e trazendo um assunto desse território para cá. Eu acho que o livro, ele, com os novos exemplares, alcançando um público maior, né, escolar maior, mas também ele possa ser um grande incentivador para novas produções a partir das pesquisas que são realizadas aqui, né? Porque essas pesquisas que são realizadas aqui, elas trazem muito conhecimento como uma resposta sobre isso que você perguntou, o que fazer, né? O que fazer estão nos estudos acadêmicos, né? Estão no conhecimento feito por técnicos dentro dos órgãos que existem. Existe uma legislação e existem os órgãos que cuidam, né? Existe gente no ICMBio, existe gente no IBRAM, né? Existe conhecimento técnico muito bom produzido aqui. Agora, como esse conhecimento técnico está sendo conduzido de forma a ser compreendido, né, pelo gestor, pelas autoridades e ter uma ação imediata junto à sociedade, e a sociedade sendo participativa desse conhecimento, é um desafio a ser superado. A escola é um grande canalizador desse conhecimento. Os professores são um meio de fazer com que isso se divulgue, propague e tenha uma ação efetiva. Então, eu acho que o livro é um caminho. Certo. Agora, vocês não acham que é um equívoco, muitas vezes é colocado, essa questão do meio ambiente, né, a questão da nossa sobrevivência, né, sobrevivência do planeta como uma questão ideológica, né, de partidária, de A ou B, não é? Olha, é uma questão de sobrevivência nossa, né, porque o planeta ele já passou pelos seus vários anos, né, com eras glaciais, com períodos de seca, recuo e avanço de mar, separação de continentes, nós estamos tratando aqui uma sobrevivência do ser humano, sabe? Porque eu acho que, de fato, a água entornou dessa vez, né? O que nós estamos passando em pleno mês de março, né? Que nós estamos chegando à metade do mês de março, olha o calor que está em Brasília, nós estamos parecendo que estamos no meio do ano, né? Então, essa situação que nós estamos vivenciando no Distrito Federal, ela não eu imagino que deve acontecer mais para o meio do ano, um período que nós chamamos de, né, costumamos a chamar de seca, que parece que isso vai se agravar. As águas de março estão atrasadas, né? Porque Será que choveu vem? Será que vem? Será que vem, né? Então, esse é um problema. Então, isso vai impactar. Claramente vai impactar. E é um impacto geral, né? Eu fico pensando quem é que vai ficar. Então isso diz direto a nós. Quem é que vai conseguir se manter, sobreviver nessas condições, né? Isso é impacto financeiro.
Você vê as pessoas, nós não estamos preparados para uma seca agressiva, para uma falta de água, né? A manutenção do trabalho, né? As condições de deslocamento do trabalho, a alimentação, né? Então isso impacta geral. Agora nós vamos precisar sofrer isso, chegar nessa situação tão alarmante, tão grave, para que possamos tomar uma atitude. E aí eu pergunto, que atitude vamos tomar? Porque talvez não estejamos preparados para tomar uma atitude diante de um colapso, né? Certo. Mas assim, como fazer com que essa questão do cerrado também entre numa pauta ambiental, né? Assim, de uma forma mais incisiva? Porque a Amazônia, por exemplo, está na pauta ambiental, né? Assim, mas o cerrado não está da mesma maneira, né? Pois é, e o cerrado, inclusive, nos últimos anos sofreu um ataque maior do que da Amazônia. Porque a Amazônia, como você bem coloca, tem toda essa questão já movimentando o mundo todo. Nós vamos ter a COP30 agora lá em Belém, né? Então está todo mundo com um olhar na Amazônia, e não é de hoje, já faz tempo. Enquanto isso, o cerrado estava, digamos, entre aspas, sossegado para os destruidores continuar nessa devastação que ficou aí, né? Eu acredito que só tem uma solução mesmo, né? É a sociedade se apoderar e tomar conhecimento sobre isso e partir do coletivo, da sociedade como um todo, a preservação dessa riqueza, desse bioma que tem aqui. E uma coisa que as pessoas têm que ter bem claro: sem água não tem vida. Não existe vida sem água, né? A água é fundamental para tudo. E o professor Wilson estava falando da importância desse trabalho que é realizado por pesquisadores, né? A importância da pesquisa e da disseminação do conhecimento. A gente recebeu na última semana aqui no podcast um decano da UNB que falou sobre a redução dos recursos que são repassados do GDF para a FAP, Fundação de Apoio à Pesquisa, que teve uma redução considerável aí, que a previsão era que fosse 180 milhões e foi somente 135 milhões. De que forma que isso afeta as pesquisas e a disseminação do conhecimento da importância do cerrado? Bom, isso é muito, muito sério. Isso é um impacto muito sério. A FAP, ela é uma importante financiadora de projetos e da continuidade de projetos. Realmente, ano passado, nós tivemos o recolhimento de uma verba considerável da FAP. Eu não sei qual é o repasse efetivamente para esse ano, se ainda já foi definido sobre esse repasse, não sei o que tem, mas foi considerável, impactou todos os projetos. Só para você ter ideia, num edital no qual eu estava com um projeto para a continuidade, meu projeto foi interrompido. Nós tínhamos mais de 200 projetos que foram impactados e não receberam a verba. Muita coisa. Além de todo o processo e lentidão da FAP na execução desse projeto. Porque existe também um problema interno na FAP. Existe um desabastecimento da FAP, de pessoal técnico. Isso interfere nas questões burocráticas. Exatamente. Também. Os processos todos ficam muito lentos, não consegue obedecer o cronograma posto para o edital, né? Porque o edital da FAP ali é anunciado em março, como foi ano passado e vinha acontecendo nos outros anos. Nós escrevemos os projetos para serem contemplados a partir de agosto. Não houve. Os projetos houve uma resposta em novembro e em dezembro, ao final de novembro. Em dezembro recebeu-se a notícia que o dinheiro foi recolhido. Não foi por quê? Não há nenhuma explicação, há um problema em relação à transparência também da informação, ninguém consegue saber. Isso impacta primeiro o bolsista, né, os que fazem parte da pesquisador. Você não consegue manter pesquisa, não existe pesquisa que você consiga manter com sobressaltos, né? Você tem ou não tem, você precisa ter o dinheiro de forma menos burocratizada, mas o pesquisador precisa. O bolsista, ele sobrevive da bolsa. Ele é alguém que se dedica ano a ano trabalhando com pesquisa. Ele não para, é um trabalho, de fato é um trabalho, né? Essa ideia de que
parece um passeio, não, é um trabalho. As pessoas se dedicam, precisam de horas pesquisar, para escrever, para comprar material, né, planejamento e tudo, e executam trabalhos excelentes. Esse trabalho não pode ser simplesmente interrompido porque não há uma verba. É uma verba pública, não faz nenhum sentido essa perda de dinheiro. Quando o GDF, eu acho que pelo segundo ano, talvez, ele ocorreu um superávit das arrecadações do Distrito Federal. Então, é menos explicável ainda como que uma instituição como a FAP não tem o recurso suficiente, nem financeiro e nem de gente, para executar os projetos que estão colocados, porque projeto tem, tá? O projeto no Distrito Federal tem bastante, tem muita gente empenhada e disposta a trabalhar no Distrito Federal. O que falta é esse dinheiro chegar até os pesquisadores. Olha, uma pergunta conectada com essa. Vocês estão enfatizando muito a educação, né, e a conscientização dos cidadãos, né? Mas eu acho também que é importante que a classe política também se conscientize, né? Porque afinal é ali que são formuladas ali que é formulada a política pública, né? Então, como é que vocês veem o nível de consciência e o que e como essa classe deveria, né? Se não há, deveria se conscientizar para responder a essa situação que é grave, né? Sim. Vai afetar todo mundo, né? Não escapa ninguém, é verdade. A classe política é assim, o parlamento, né? Porque no político não é só o executivo, tem o parlamento, né? Então, o parlamento tem alguns deputados, mas são muito poucos, geralmente de esquerda, que são atentos a essa questão ambiental, de conhecimento e tal, né? Porque, como eu falei anteriormente, no governo anterior, que era um governo de extrema-direita, eles queriam justamente suspender todo e qualquer lei que falasse do controle ambiental, que tivesse isso. Então, o apoio que a gente tem, e esse livro aqui conta com o apoio parlamentar, o deputado Ricardo Vale, que nos ajudou a levantar o recurso. Esse livro tem apoio da Lei Rouanet, no Ministério da Cultura, mas a gente tentou durante 1 ano e pouco, conseguiu o recurso, mesmo com o apoio da lei, mas não conseguimos. Aí o Ricardo Vale, conversando com o pessoal do Atacadão Dia a Dia, na pessoa do Branco Amaral, que é o seu principal diretor lá, conseguimos viabilizar a produção do livro. Então, existe também essa conexão nossa lá com o parlamento, né? Mas não é uma ação efetiva, não é uma ação que eu acho que é o fundo da sua pergunta, é assim, como é que essa classe política poderia se interessar para disseminar melhor isso. Porque parece que não está acontecendo nada, né? Assim, no meio ambiente, nada, está tudo maravilhoso, vai continuar tendo água o resto por várias gerações, né? Não tem problema nenhum. O que não é verdade, né? Pois é. A preocupação é muito grande. Não, porque eu acho que essa não pode ser uma questão de esquerda, né? Essa não é uma pauta de esquerda, nem de direita. É humana, é uma questão humana, né? É o meio ambiente, uma questão ambiental, exatamente. E as ações que se faz aqui têm reflexo no mundo inteiro, né? Porque as próprias correntes marinhas, os rios voadores que formam a chuva aqui, que gerou em milhões de anos esse aquífero que nós temos aqui, agora, se não houver mais esses rios voadores que vêm trazer essa chuva aqui, é lógico que isso aqui vai secar, mas isso não tem um impacto só aqui, isso tem um impacto no mundo todo, né? Porque no globo terrestre as ações vão se somando e vai tendo a ação catastrófica, ela é praticamente para toda a humanidade, não só para nós aqui de Brasília, né? O nosso tempo está acabando, queria que vocês reforçassem aí o convite para o lançamento do livro. Então, o lançamento desse livro vai ser quarta-feira agora, dia 12, no auditório da Biblioteca Nacional, ali no centro, no Conjunto Cultural da República, né? E vamos receber. Quem for lá ganha um exemplar do livro. Aberto ao público, só chegar. Ao público, exatamente, só chegar. Perfeito.
Bom, Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. muito obrigado, hein, pela entrevista. Obrigado. Nós é que agradecemos pela divulgação do trabalho. Boa tarde para todos. Boa tarde. Obrigada.